Você sabia que, segundo a Bíblia, há um pecado tão grave que é considerado imperdoável? Pode soar chocante, talvez até perturbador. Mas e se eu dissesse que essa questão é muito mais profunda e complexa do que parece? Neste vídeo, vamos explorar um segredo que ficou oculto por séculos e que pode transformar completamente a sua compreensão sobre pecado e perdão. Fique atento, porque o que você vai descobrir pode trazer uma mudança poderosa para a sua vida e sua alma. A Bíblia menciona esse pecado sem perdão, e a referência surge nos evangelhos sinópticos, que narram a vida de Jesus com diferentes perspectivas, mas sempre se complementando. Em Mateus 12 encontramos uma passagem especialmente intensa, onde Jesus fala sobre um pecado que não será perdoado, nem nesta vida, nem na eternidade. Essa passagem provoca um misto de curiosidade e inquietação entre os crentes, e não é raro que muitos se questionem ansiosos, atormentados pela dúvida. Será que cometi esse pecado? Para minha surpresa, é assustador o número de pessoas que vivem com esse temor, preocupadas em ter ultrapassado um limite irrevogável. Todos os dias recebemos mensagens de pessoas aflitas de diferentes idades e contextos, que se sentem presas a um medo persistente de terem cruzado essa linha. Porém, o que mais se destaca nesse mistério é a falta de entendimento sobre o que de fato caracteriza o pecado imperdoável. É importante saber que o pecado imperdoável vai muito além de atos como idolatria, homicídio ou qualquer erro moral evidente. Ele é, na verdade, uma transgressão que toca o âmago da fé e da redenção. Em Mateus 12, 22 e 34, vemos Jesus realizar um milagre surpreendente ao curar um homem possuído por demônios, que era cego e mudo. Após a cura, a multidão fica assombrada, perguntando se ele é o Messias, o filho de Davi prometido. No entanto, os fariseus, líderes religiosos da época, lançam uma acusação sombria. Em vez de reconhecerem a bondade no ato de Jesus, eles atribuem seu poder a Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, percebendo a malícia dessas palavras, responde com uma sabedoria que desarma sua lógica. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se ele estivesse expulsando demônios pelo poder de Belzebu, então o próprio reino de Satanás estaria se destruindo. Jesus vai além e questiona de onde os seguidores dos fariseus tiram o poder para exorcizar, expondo a inconsistência em suas acusações. Ele então conta uma parábola sobre a invasão de um homem forte, explicando que, para roubar a casa de alguém poderoso, é preciso primeiro neutralizar esse homem. Essa metáfora ilustra a vitória de Deus sobre o poder demoníaco. Com um tom sério, Jesus afirma que quem não está com ele, está contra ele. Essa declaração é uma advertência para quem rejeita sua missão e poder. E, finalmente, Jesus revela que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa advertência se refere àqueles que, ao verem a obra de Deus, a rejeitam conscientemente, atribuindo-a ao mal. Logo depois, Jesus faz uma das declarações mais intensas e desafiadoras. Todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto uma única e específica, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele explica que, embora até falar contra o Filho do Homem possa ser perdoado, aquele que se opõe ao Espírito Santo enfrenta uma consequência eterna, sem retorno, tanto neste mundo quanto no próximo. Em seguida, Jesus apresenta uma comparação poderosa, descrevendo como uma árvore e seus frutos representam a verdadeira essência de cada um. Assim como uma árvore é conhecida pelo fruto que produz, as ações e palavras de uma pessoa revelam sua verdadeira natureza. Ele então adverte severamente seus ouvintes, chamando-os de raça de víboras, questionando como podem falar coisas boas, sendo essencialmente maus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Para compreender plenamente essa advertência, é essencial entender o contexto. Jesus não estava falando com seus seguidores fiéis, mas sim a um grupo específico de fariseus incrédulos, que se recusavam a reconhecer a divindade e a autoridade de sua missão. Como exatamente esses fariseus cometeram o pecado imperdoável? O episódio crítico acontece em Mateus 12, 24. Após testemunharem o milagre em que Jesus liberta uma pessoa possuída por demônios, eles afirmam: "Este homem só expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios." Embora suas palavras não mencionem diretamente o Espírito Santo, a gravidade do erro é clara. Ao atribuir a obra de Jesus, uma obra divina e cheia de compaixão, ao poder demoníaco,
Eles não apenas rejeitam o milagre, mas o próprio Espírito que agia através de Jesus. Esse ato representa uma rejeição completa do Espírito Santo, uma negação intencional e consciente da obra de Deus. Ao rotular as ações de Jesus como malignas, eles se colocam em oposição direta ao poder salvador do Espírito Santo. Essencialmente, ao recusar-se a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, esses fariseus rejeitam a própria salvação oferecida por ele. E isso levanta uma questão importante. Um verdadeiro cristão, alguém renascido em Cristo, seria capaz de cometer esse pecado? A resposta é um claro não. Um cristão que realmente entende e aceita a obra de Jesus nunca atribuiria suas ações ao mal. Portanto, para quem crê, o medo de ter cometido pecado imperdoável é infundado. Aqueles que caem nesse erro o fazem de forma consciente e irrevogável, sem arrependimento, acreditando que a obra de Jesus é perversa. Estão em um estado de rejeição total, não apenas de Jesus, mas de qualquer esperança de salvação. Para aqueles que buscam Jesus com fé genuína, reconhecendo sua divindade e aceitando-o como o caminho para Deus, o pecado imperdoável está fora de alcance. Eles vivem sob a graça, livres do medo de terem cometido um erro irremediável. O coração desta mensagem é a imensurável misericórdia de Deus. Independentemente do que possa ter ocorrido no passado, Deus está sempre disposto a perdoar. Não devemos viver sob o peso do medo ou da crença de que estamos condenados. Deus é a própria personificação do perdão e da compaixão, como Mateus 12:31 nos ensina. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Em outras palavras, exceto pela blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado encontra o perdão. Reflita por um momento. Há erros do passado que ainda o atormentam. Quantas vezes você se pegou pensando em situações que já ficaram para trás, carregando o peso de algo que Deus já perdoou? Hoje é o dia de deixar essas lembranças para trás e libertar-se dessa carga que só você ainda carrega. É a hora de dar um passo à frente e se permitir viver sem culpa, sem o peso de erros passados. Deus, em sua essência, é amor puro e perdão incondicional. Não deixe que um espírito de condenação guie sua vida e tire sua paz. Em minha experiência como ministro, algo sempre me chamou a atenção. O inimigo não pode roubar sua salvação eterna, mas ele pode tentar fazê-lo viver atormentado, preso ao remorso. Muitos cristãos acabam acreditando que seus erros são imperdoáveis, mas essa é uma mentira. Se você é filho de Deus, ele não guarda rancor de você. Deus não usa o medo do inferno como uma sombra constante sobre nossas cabeças. Ele cuida de nós, oferecendo seu amor e graça, sempre prontos para nos restaurar. Então, aceite esta verdade. Deus já o perdoou. Está na hora de abraçar esse perdão e viver com leveza e paz, usufruindo do amor que vem de um relacionamento genuíno com Ele. Desde o início, nossa condição humana é marcada pelo pecado. Uma marca que carrega um custo alto. Esse custo é invariável, sem desconto. Mas graças ao nosso Salvador, Jesus Cristo, não precisamos carregar esse fardo sozinhos. Jesus veio para resgatar pessoas exatamente como nós, pagando a dívida do pecado com sua própria vida. Ele veio por você e por mim, com uma missão de salvação. Por isso, hoje eu incentivo. Afaste-se dos pecados, confesse-os a Deus e abrace para as bênçãos que Ele deseja lhe dar. Deus é infinitamente misericordioso e não é como nós, humanos, que tendemos a guardar rancor. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa com alegria. Lembre-se das palavras de Romanos 4:7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus o perdoou naquele sublime momento de salvação, o perdão foi completo e definitivo. Todos os seus erros foram apagados, removidos para sempre. Essa é uma verdade que deve trazer grande alegria e motivo de celebração. Deus nunca vai usar seu passado contra você. Ele não vai relembrá-lo de suas falhas para feri-lo ou envergonhá-lo. Quando perdoado, você é realmente liberto. E foi Cristo quem pagou esse preço, tomando sobre si as nossas culpas, para que, por meio dele, sejamos livres. Pense nisso. Cada erro que você já cometeu foi perdoado.
Romanos nos lembra que somos abençoados, pois nossos pecados foram completamente apagados. Agora, sua morada é a glória celestial, sua cidadania está no céu, e seu nome foi inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo, e sua redenção está garantida. Sim, você está perdoado. Essa é a promessa de Deus para nós e a esperança que temos em Cristo. Somos parte de uma linhagem divina, uma geração escolhida, um sacerdócio real, membros de uma nação santa. Esse é o seu verdadeiro valor e identidade. Você pertence a Deus, e Ele é seu guardião eterno. Pense, quantas vezes em nossa vida enfrentamos rejeição e falta de perdão? Talvez seus pais guardem mágoas, ou seu cônjuge ache difícil perdoar algumas falhas. Mas como é maravilhoso servir a um Deus que vai além dessas limitações humanas. Ele perdoa, não pelo que os outros pensam, mas por sua própria misericórdia e amor. Como diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é o alicerce de nossa fé e esperança. Enquanto os humanos falham e muitas vezes guardam o passado, Deus nos oferece uma realidade nova, uma vida renovada em seu amor e perdão incondicional. Deus nos acolhe de braços abertos, sempre disposto a purificar nossa alma e nos renovar, não importando quais erros cometemos no passado. Talvez sua família ou amigos ainda tragam à tona lembranças dolorosas de antigos erros, usando seu passado como uma sombra permanente. Mas lembre-se, no reino celestial, seu passado foi perdoado e apagado. Que conforto é saber que o perdão divino é um presente inestimável, uma certeza de que, por mais pesado que seu passado possa parecer, você é libertado dessas correntes. Você pode seguir em frente, rumo a um futuro cheio de graça e redenção. O perdão de Deus não é apenas uma remoção de erros, é uma oportunidade de recomeço. Ele apaga completamente as falhas e nos convida a uma nova vida, protegidos pela luz de sua misericórdia e amor. Por isso, abrace essa verdade que transforma. Você faz parte de uma geração escolhida, destinada à liberdade e à vida eterna, não à condenação. Em Deus, encontramos um refúgio seguro, amor sem limites e um perdão que renova nossa alma. Com Ele, nosso passado não define nosso futuro. Somos capacitados a viver uma vida com propósito e paz. Esta jornada que compartilhamos hoje é apenas o início de uma descoberta profunda e transformadora. Há muito mais esperando por você em nossos próximos conteúdos, com verdades e mistérios reveladores. Se esta mensagem tocou o seu coração, saiba que preparamos muito mais para você. Não deixe passar a oportunidade de se aprofundar ainda mais nesse conhecimento espiritual. Siga nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Seu comentário pode iluminar o caminho de outra pessoa em sua própria jornada de fé. Junte-se a nós nesta contínua aventura de aprendizado e crescimento espiritual. No próximo vídeo, vamos explorar novos segredos e verdades que podem enriquecer sua vida. Fique atento, pois você não vai querer perder.